Bom dia, graças e paz, irmãos. Vamos começar mais uma aula da EBD. Queria convidar você a estudar comigo hoje. Vamos começar uma nova etapa aí da escola, estudando o livro de Tiago. A ideia é nós estudarmos o livro todo, né? Temos algumas lições aqui da nossa revista da Escola Dominical, né? Tiago, que fala sobre a fé em ação. A epístola de Tiago, né? A carta de Tiago, é uma carta prática, conhecida na Bíblia como literatura de sabedoria, colocado à parte porque ele também não tem um direcionamento para um livro, para um direcionamento para um povo específico, né? Seu propósito é caracterizado pelo viver diário, né? Para uma compreensão das complexidades da vida. Ele trata de vários assuntos, mas é uma carta bem prática. Então convido você a vir estudar conosco hoje sobre isso, né? Ele fala aqui tentando corrigir muitas coisas da nossa vida cristã, né? Da nossa atitude cristã. Principalmente o texto mais emblemático dele é a fé sem obras é morta, né? Então ela é importante para a gente poder agir. E ele vai falar sobre os assuntos fé sem obras, palavras sem atos, né? Um dos princípios da carta de Tiago, censuras, ambição, amor desordenado pelo ensino, né? Valor à riqueza e posição, tratamento depreciativo dos pobres e viúvas. E Tiago também vai nos falar como é que nós deveríamos viver como um discípulo de Cristo. E em toda a carta, quando nós vamos começar a estudar, nós precisamos entender o princípio dela. Quem escreveu, para quem escreveu e qual o propósito. Então é a nossa intenção em estudar a carta de Tiago, a epístola de Tiago, né? Um livro pequeno, né? Um nome conhecido nosso. Vamos estudar junto então. Muito bem, vamos estudar o livro de Tiago. Primeira coisa que a gente precisa entender é quem é que escreveu o livro de Tiago. E a Bíblia ela traz os títulos dos livros, né, das divisões que existem na Bíblia, provavelmente de acordo com o escritor. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, né, foram escritos por eles. Temos os livros dos profetas, maiores, os menores no Antigo Testamento, que foram escritos por eles. O livro de Tiago também é esse. Mas que Tiago é esse? Só para você ter uma ideia, nós temos na lista dos 12 apóstolos 2 Tiagos, 2 Judas. E esse Tiago aqui é um outro Tiago. Vamos ver aqui que só no livro no Novo Testamento, né, existe 4 Tiagos relacionados. Então a gente vai estudar isso aí, descobrir quem ele é, né, e fazer essa leitura prática da carta. Queria convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15, do 1 até o versículo 11. 1 Coríntios 15. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, quando por um nascido fora do tempo. Aqui está relatado o nome de Tiago, provavelmente entendemos que seja esse Tiago, e vamos descobrir qual ele é. O livro de Tiago, ele relata o Novo Testamento relata pelo menos 4 Tiagos. E nós vamos descobrir hoje, por exemplo, quem eles são, né? Qual é o propósito, quem são os seus leitores, para quem essa carta foi endereçada, porque epístolas são cartas, elas são escritas para alguém. Então a gente precisa estudar também com base nisso, procurando entender quem são as pessoas que foram direcionadas às cartas. Por que ele falou isso? Para podermos entender o contexto. Que Tiago é esse?
que está aqui. Que leitor é esse? Primeiro, vamos descobrir que temos 4. Primeiro, Tiago, o filho de Zebedeu. João, também chamado filho de Zebedeu, e Tiago, né, seu irmão. A Bíblia relata assim. Podemos ver isso lá em Marcos 3, versículo 18. Marcos 3, versículo 18. Não, desculpe, te dei a referência errada. É Marcos 5, versículo 37. Tiago, filho de Alfeu, que é o outro também apóstolo, né? Que é 3, 18. Então, 5, versículo 37, diz assim: Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. 9, Marcos 9, verso 2. Um pouquinho para frente, 2 folhas para frente aí. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Esse texto mostra a passagem da transfiguração de Jesus. Então, esse Tiago, filho de Zebedeu, ele é irmão de João. Ele era um dos apóstolos. Ele era, inclusive, um dos 3 que andavam mais próximos a Jesus, era mais íntimo de Jesus. Ele os chamou e os chamava sempre para dar instruções à parte. Em algumas outras partes do Novo Testamento nós vemos isso. Ele dando instruções a esses 3 apóstolos a quem ele tinha um círculo de amizade menor. Ele gostava mais de um, geralmente a gente reparte desse jeito, né? Que era João, o discípulo amado. Depois ele tinha um círculo de mais 3, que é Pedro, Tiago e João. E depois os outros irmãos, né? A quem ele também tinha um carinho especial. Provavelmente ele lidava de uma forma diferente com eles. O segundo Tiago que a Bíblia relata é o Tiago, filho de Alfeu, que também é um dos 12. É um apóstolo. Seu nome é mencionado na lista dos apóstolos. Aí é Marcos 3, 18. E lá vai falar do filho de Zebedeu também, né? Tiago, filho de Zebedeu. Marcos 3, verso 18. É a lista dos discípulos, da escolha dos 12 apóstolos. Discípulos não, dos apóstolos. Há uma diferença, né, entre discípulo e apóstolo. Discípulos são os seguidores de Jesus, né? E os apóstolos foram aqueles que foram os escolhidos para enviar uma mensagem. Apóstolo é aquele que está sendo enviado. E discípulo são os seguidores, né, de Jesus. Marcos 3, verso 18. Vamos ler do 13? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. Enviar, então fez dele apóstolos. E a exercer a autoridade de expelir demônio. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, então esse é o primeiro que eu havia falado com vocês; e João, seu irmão, João, também filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, a esses 2 irmãos. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, aí ele fala filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então esse segundo Tiago, ele fala que um é filho de Zebedeu, outro filho de Alfeu, para que pudesse isso ser separado, né? Para que isso pudesse ter a distinção entre os 2. Ele então é chamado também Tiago o menor, em Marcos 15, verso 40. É uma outra passagem que eles estão seguindo a Jesus. 15, verso 40. Ele andava junto com as mulheres que o serviam. Para todo lugar que Jesus ia, Maria Madalena, né? E aqui fala sobre Salomé, que andavam com Jesus, o servindo, ajudando, cuidando das coisas que ele precisava. Então, Marcos 15, verso 40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Tiago e José eram menores, eram separados, né? Era outra pessoa que está falando, era Alfeu, né? Que era o pai dele, e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galileia,
o acompanhavam em serviço, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Quando menciona aqui o nome das mulheres, né, ele explica que Maria é essa. Havia Maria Madalena, havia essa Maria que era mãe de Tiago, o menor, né, e de José. Ele também era chamado Tiago, o menor. Aí nós temos Tiago, o pai de Judas. Judas era um dos apóstolos. Quando nós vemos aqui em Lucas 6,16, Lucas 6, verso 16. Diz assim, a lista está um pouquinho para cima, no 14 começa a lista. A Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, já havíamos falado, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago. Aqui o apóstolo é Judas, e esse Judas aqui é filho de Tiago. Então é mencionado Tiago aqui. Tiago era o pai de Judas. Então era um outro Tiago, que não tem nada a ver com a história, aparece uma única vez aqui para identificar. Por que aparece para identificar? No verso 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então nós vemos aqui que tinham 2 Tiagos e 2 Judas junto com Jesus. E ele também teve o nome dele mudado. Simão transformou-se em Pedro e ele aqui passou a ser chamado também de Tadeu. Antigamente, eu não sei, a criatividade dos nomes eram pequenas, né? E aí os nomes eram muito repetidos. Tanto que quando nós vamos ver aqui os irmãos de Jesus, existe Tiago, José, Judas e Simão. E esses são os irmãos de Jesus que não eram apóstolos. E aqui, junto com os apóstolos, ainda tinha alguns desses. Não tinha José, né? José era o pai de Jesus. Mas ele tinha um filho chamado José, tinha um filho chamado Tiago, um filho chamado Judas e outro chamado Simão. Então esse Tiago que aparece aqui, né, ele era pai do apóstolo Judas. Então é mais um Tiago, o terceiro. E o quarto, Tiago, o irmão do Senhor. Gálatas 1:19. Coríntios, Gálatas. Tem que aprender a ordem para não se perder tanto. 1:19. Versículo 19. Versículo 18, para pegarmos um pouquinho do contexto, Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Então aqui ele relata como Tiago, o irmão do Senhor. Em Gálatas 2, versículo 9, nós vemos aqui também a outra separação. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunos, me estenderam a mim, a Barnabé, desta comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Então esse Tiago aqui, ele é tratado como o irmão do Senhor. Desses 4, apenas 2 poderiam ser autor da epístola. Um era o filho de Zebedeu, que era o apóstolo, e o outro era o irmão do Senhor. Herodes Agripa I fez o primeiro passar o fio da espada. Então o filho de Zebedeu, né, ele foi morto por Herodes Agripa. Isso está lá em Atos 12, verso 2, no ano 44 depois de Cristo. E a carta de Tiago foi escrita no ano 49 depois de Cristo. Então nós vemos aqui que desses 4, né, uma possibilidade em que os estudiosos têm colocado e apostado em entendimento tem vindo sobre a maioria deles, que era o Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que escreveu essa carta. É uma situação que ele não era apóstolo, apesar de ser irmão de Jesus. Jesus chamou outros 12 para acompanhá-lo e não chamou da sua família. Então a gente vê que ele tinha algumas dificuldades aqui familiares, né? Os irmãos não tinham uma intimidade tão grande assim com ele. E Tiago posteriormente vem a se converter, nós vamos ver aqui na frente. Então ele ele vem se converter e ele vem escrever essa carta. Os irmãos de Jesus são nomeados como Tiago,
aparecendo sempre em primeiro lugar. Marcos 6,3. Acho que nós já lemos esse texto. É interessante porque ele fala uma coisa aqui que nós precisamos prestar atenção. Marcos 6, versículo 3. As famílias na época, elas eram constituídas, né, como o primogênito era o mais importante da família. Depois o segundo, o terceiro e o quarto sempre era colocado nessa ordem. E quando ele relata aqui Marcos 6, verso 3, quando Jesus começa o ministério dele, diz assim, ele prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Esse texto está dentro desse contexto. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Esse texto mostra bem claro que Jesus teve irmãos e irmãs. E relata o nome deles. E esse ali é Tiago, né? Irmão do Tiago. Também nessa ordem, nós podemos entender que Tiago era o irmão mais velho, era abaixo de Jesus. Ele era o primeiro, depois José, Judas e Simão. As mulheres não eram contadas, tanto que não relata o nome delas, suas irmãs. Não sei quantas irmãs ele teve, mas ele teve, José e Maria tiveram também filhas mulheres. E esse texto mostra isso pra gente. E os evangelhos, por não relatarem o nome dos irmãos de Jesus, da sua família, qual era o relacionamento com eles, a gente vê o que apresenta, o que o Novo Testamento apresenta pra gente, mostra um relacionamento não tão próximo. Temos uma outra passagem, né? Onde o evangelista João declara abertamente que nem mesmo seus irmãos criam nele. A passagem é João 7, 5. Depois temos outra, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois temos outra passagem, no primeiro, nas bodas, né? Nós vamos ler também, que é possível observar. O texto tem o título de, a passagem, né, tem o título da incredulidade dos irmãos de Jesus. João 7, versículo 5. Versículo 4. Porque ninguém há de que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em ocultos. Se faz essas coisas, mas manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então, Jesus já começava a falar um pouco e eles não criam nele, nem os seus irmãos, né? Nem a sua família, né? E esse texto que nós lemos antes, né? O profeta sem honra na sua família e dentro da sua própria casa. Eles acreditam menos, por ter essa intimidade, eles criam menos. Mateus 12, verso 46, que é o outro texto, bem importante para entendermos isso. Olhem só. 12, 46. Falando ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós vemos aqui que Jesus dá uma orientação, né? Parece até uma falta de consideração, né? Ele tratar a família dele assim. Ele não reconhecia. Sei que no coração dele não tinha esse sentimento, mas ele mostrava que os irmãos dele estavam próximos a ele, aos que fizerem a vontade do meu Pai. Ele os considerava mãe, irmãos, irmãs que ele tinha, mas ele tinha essa dificuldade de relacionamento. Outra coisa que nós vemos, que os irmãos tinham pouca simpatia por ele, e ele também, da mesma forma, cumprindo a vontade do Pai, ele deixava esses relacionamentos familiares um pouco distantes, é que quando ele está para ser crucificado, morto lá, e um pouco antes ele pede ao apóstolo João para que cuidasse da sua mãe, né? Por que ele fez isso? Quem deveria
quem é o responsável pelo lar? Depois do marido, para cuidar da esposa, vem o filho mais velho. Jesus era o filho mais velho. E ele morrendo na cruz, crucificado, ele encarrega outra pessoa. Por isso ele faz isso. Mas por que ele não chama Tiago, que era o filho mais velho? Ele encarrega João. Diz a João, cuide da minha família. Em João 19, versículo 26 e 27. Então nós vemos todas essas dificuldades passadas pela vida dele, de relacionamento com os irmãos. Nos é um pouco estranho, pensando no quem é Jesus e no amor que ele tinha, mas é esse relacionamento que está relatado aqui para a gente na palavra. 19, versículo 26. 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disso disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa, a levou para cuidar de Maria. Se pensarmos numa questão de idade, Jesus morreu novo, 33 anos. Começou com 30, o ministério dele usou até 33. Quantos anos deveria ter Maria? Se ela o teve com 20 anos, ela estava com 53. Eu não vi, não procurei essa informação. Se você procurar até na internet, você acha. Quantos anos tinha Maria quando Jesus morreu? Bota lá na internet, você vai achar. Mas ela era uma pessoa com mais de 50 anos, beirando 60, 70, visto que eles não casavam tão novos. Não sei que idade que Maria contraiu o matrimônio, ela ficou grávida. Mas vamos estimar aí 20 anos, hipoteticamente ela já estava com 53, precisando de cuidado. José não estava mais, provavelmente já havia falecido. Então ele encarrega outra pessoa, deveria ser função do irmão mais velho. Ele, faltando, seria Tiago, mas não faz isso. E depois Paulo nos fala sobre ele, o texto que nós lemos em 1 Coríntios, né? Fala sobre a atitude dele. Esse texto de 1 Coríntios nos mostra uma outra situação bem interessante, porque Paulo explica que a partir de ter encontrado os discípulos, ele encontra, não o recebe, mas Tiago estava lá. O texto que nós lemos, 1 Coríntios 15 no início, versículo 7. Vamos ler no 3, eu vou explicar ao que eu estava falando. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Então ele aparece a Cefas e aparece aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Ele dando testemunho disso. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ele separa Tiago dos apóstolos. Então esse Tiago aqui não é o Tiago dos apóstolos, nenhum dos dois. Era o Tiago, irmão de Jesus. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. E aqui Paulo nos mostra que mesmo ele, quando nós vemos o livro de Tiago, e agora eu queria começar lendo o livro de Tiago, mas nós precisamos de 2 versículos só. Quem era Jesus para Tiago? O autor, nós sabemos que é Tiago, mas quem era Jesus para Tiago? Quem ele considerava? Abram aí Tiago, né? E as cartas começam a pessoa se apresentando, todas as cartas do Novo Testamento, para quem ela é direcionada, ela mostra algum propósito, por que escreveu. E qual o primeiro versículo de Tiago? Abra aí Tiago. Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quem era Jesus para Tiago? Ele, num momento que Jesus aparece para ele, depois de morto, crucificado, ressuscitou, ele aparece a Tiago. Provavelmente encarregando, orientando, provando que o que ele falava de si mesmo era verdade. E Tiago, possivelmente nesse momento, tem um encontro com Jesus e crê que ele era o Messias. Acredita, porque viu ele ressurreto.
Paulo viu os 12 apóstolos, mais de 500 pessoas, né? Vários discípulos viram Jesus vivo, ressurreto. E aqui, quando ele escreve essa carta, ele já o considerava o Messias, já considerava o Senhor, já considerava Salvador. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi escrita 44 anos depois da morte de Jesus. 44 anos depois da morte dele. Depois do nascimento dele. Né? É 44 DC. O calendário é contado a partir do nascimento de Jesus. Então, 44 depois da morte dele. Se ele tinha 33, mais ou menos 11 anos depois. Minhas contas no cálculo é mais ou menos essa aí. Então, nós vemos aqui que quem escreveu essa carta, né, o autor dela, foi Tiago. Ele precisava desse encontro especial, né, com aquele que fora gerado no mesmo ventre, mas que era meu irmão de Jesus, Tiago. E Atos 1,14 declara que os irmãos de Jesus, juntamente com Maria, estavam presentes no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Atos 1, 4 e 2, 1. Mas Atos 1,14, vamos ler Atos 1,14. Mostra que todos estavam lá aguardando. Atos. Um, 4. E comendo com eles, determinou-se que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então estava aguardando a promessa do Pai. 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos lá. E o verso 14, eles se mantiveram lá. Ele fala de todos os discípulos, então eu vou ler a partir do 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, porque era o outro, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Então só nesse texto aqui a gente vê 3 Tiagos, ó, estão todos reunidos aqui. Eu acabei nem olhando esse texto, mas aqui estão os 3 Tiagos, os 3. E nem era nenhum dos 3, né? Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, essa Maria é diferente, né? Não é Maria, Maria Madalena e Salomé, essa é as mulheres, e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então Tiago estava lá, aguardando, né, que ele se manifestasse novamente. Então a gente vê aqui que por essas comprovações, estudos que foram feitos, Tiago era o irmão do Senhor. Tiago é servo de Deus e servo de Jesus Cristo. O primeiro versículo fala isso para a gente. Ele se considerava assim. Ele era uma testemunha clara do poder de Deus, do que Jesus havia pregado e testificou a respeito disso e foi impactado também dessa mesma forma e creu nele como Senhor da sua vida. Então, apesar disso, enquanto ele estava vivo, ele teve algumas dificuldades, né, de relacionamento, de acreditar na palavra, mas quando ela se cumpriu, que ele morreu e ressuscitou, e a partir dos milagres que ele foi vendo Jesus fazer, porque o acompanhou com certeza, era família, né? Ele então foi sendo impactado e mudando, né, a sua atitude. Então, quem escreveu o livro? Tiago, o irmão do Senhor. Quem são os leitores? A segunda pergunta que precisamos responder. Para quem Tiago escreveu o livro? Tiago 1, de novo, vamos voltar lá. Tiago 1, verso 1. Hoje nós não vamos sair do verso 1 de Tiago, tá? Não vou fazer estudo de versículo por versículo, mas vamos andar bem devagar com ele. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. O livro foi escrito para os judeus, para aqueles que estavam dispersos. Nesse momento em que essa carta foi escrita, 44 depois da morte de Cristo, no ano 44 DC, né, ele havia se espalhado por toda a nação ali, depois da perseguição a Estevão, a igreja se dividiu.
Então alguns foram para Jerusalém quando começa Atos e ali Paulo já estava perseguindo a igreja. Atos conta esse princípio. Estevão é morto, a igreja é perseguida e ela se separa, ela se dispersa. É um termo chamado de dispersão que no grego quer dizer diáspora, né? Um texto que eu vejo muito, uma palavra que eu vejo muito relacionada ao povo judeu, né? Então para quem ele escreveu foi para o povo judeu. Por que ele escreve para o povo judeu? Várias situações aqui mostram para a gente que essa carta que ele escreveu, o povo precisava entender que muitos deles estavam se convertendo, muitos judeus estavam se convertendo. A gente vê esse relacionamento nas cartas de Paulo, né? Quando ele escreve, mas Tiago escreveu principalmente para ele. Tiago era judeu? Sim. Jesus era judeu? Sim. Então ele estava escrevendo para o próprio povo, porque ele estava cuidando de uma igreja, ele sabia das dificuldades que todos enfrentavam. E ele escreve então as 12 tribos, né? Só que as relações que ele coloca a respeito disso, ele fala sobre sinagoga, ele fala sobre lei, né? Do 8 ao 13, ele fala sobre a lei. Olha só, Tiago 2, verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando o Antigo Testamento. Depois, no versículo 9, portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás, citando os 10 mandamentos. Ele dá instruções disso. No versículo 2, se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, sinagoga, referência ao povo judeu. Então, eu estava escrevendo para eles. E quando ele fala as 12 tribos, é uma referência ao povo. Quando o povo ficou cativo no exílio da Babilônia, lá em 538 a.C., o povo foi tirado de Jerusalém e foi todo levado para lá, ficando poucos. Né? Temos lá Neemias voltando, Esdras, aquela passagem toda ali. O rei Nabucodonosor tomou conta de tudo e acabou com Jerusalém, destruiu Jerusalém, eles voltam para reconstruir os muros, aquela parte toda lá. Foi uma diáspora, uma dispersão dos judeus naquela época. Esparramou, alguns fugiram, né? Era guerra, né, que existia, mas faz referência a essas 12 tribos, né, que foram separadas. Lá em Gênesis, que nós estudamos há um pouco tempo atrás, os 12 filhos de Israel, de Jacó, né, que foi transformado em Israel. Os filhos dele, os nomes, eram as tribos de Israel. Então ele faz essa simbologia. A expressão 12 tribos é uma expressão simbólica que denota os filhos de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Então ele coloca esse nome aqui. E que se encontram na diáspora, na dispersão, fala a palavra, diáspora, que é usada para os judeus que viviam fora da Palestina. Então eles já estavam esparramados, já estavam longe uns dos outros, vivendo em outros países ali em volta, e aquela briga toda, e a Bíblia relata essa situação. Esse pano de fundo da epístola está descrito em Atos 11, versículo 19. Vamos ler Atos 11, versículo 19, dessa separação que houve, dessa situação. Foi logo após a conversão de Paulo, né? Que a igreja estava sendo perseguida. Atos 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Essa característica que a gente vê no Novo Testamento é justamente essa. Atos dos Apóstolos conta a conversão de Paulo e ele tendo como missionário sendo enviado para pregar aos gentios, né? Pedro tem o sonho do lençol com as carnes que ele considerava imunda, e Deus mostra para ele que não era, que ele deveria acolher as pessoas, né? Pedro depois é transformado por isso, mas aqui essa diáspora, né? Essa dispersão que houve, foi a perseguição, né? Que o governante da época, Roma, né? Até o período de 64 depois de Cristo, quando Roma persegue o povo judeu, e acho que em 70 depois de Cristo, Roma pega fogo por conta de Nero e ele bota a culpa nos cristãos. E aí que destrói tudo mesmo, acaba com eles, esparrama eles e dispersa eles pelo mundo inteiro.
É possível harmonizar os leitores de Tiago com esses primeiros cristãos judeus que foram perseguidos de Jerusalém. Aqui diz isso. E eles tiveram que se espalhar por vários lugares. A carta, então, ela foi escrita para cuidar desses judeus, que apesar de conhecerem a palavra, não tinham mais igreja, não tinham mais local de reunião. Tu vê que Paulo começa a fundar as igrejas em vários lugares, voltado até para os gentios. E ele teve oposição de Pedro. Quando ele foi conversar com Pedro a respeito disso, eles ficaram com medo dele. Ele também era judeu. Tinha mãe judia, se não me engano. E ele vai lá para poder resolver, mas não consegue também. E isso tem toda essa dificuldade. A carta de Tiago, prática, veio para poder nos mostrar isso. Aqui nós estamos então encerrando a nossa lição de hoje, né? Eu queria convidar você a assistir. Qual o propósito da carta? Próxima semana nós vamos falar com isso. O que Tiago pretendia transmitir aos seus leitores? Uma carta prática, de ensinamentos práticos, de orientações, né, sobre várias condições que a igreja passava. E ele tinha uma igreja de Jerusalém passando por muitas lutas e dificuldades. Áreas financeiras, uma igreja pobre, historicamente falando, e eles tinham essas dificuldades. Então ele conseguiu aqui, com essa carta, orientar, né, o povo cristão na época. Então esse é o nosso lição de hoje, né? Estamos encerrando por aqui, por causa do tempo também, não quero tomar muito tempo, a gente faz uma aula um pouco mais curta, para que você tenha condições de assistir e não ficar também muito cansativo. Eu me limito a 25 a 30 minutos, já estamos aí um pouquinho mais. Então Deus abençoe sua vida, abençoe sua semana. Semana que vem, no próximo domingo, vamos falar sobre o propósito da carta de Tiago, entrar um pouquinho mais na parte prática. O que ele estava falando? Quais eram os assuntos tratados na carta de Tiago? E a gente vai continuar com esse estudo mais para frente, tá? Uma boa semana para você.